Vamos analisar então uma nova questão envolvendo agora uma outra análise tributária que quem traz é a Fundação Carlos Chagas, né? Nós temos aqui uma questão que envolve um concurso para analista judiciário do TRF da 4ª Região do ano de 2019, né? O que diz o enunciado? Vamos lá. Conforme o Código Tributário Nacional, o CTN, que estabelece normas gerais de direito tributário. Então ele quer dizer, ou ele quer saber o que o CTN diz sobre as normas gerais de direito tributário e ele traz para nós já a alternativa A. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da arrecadação. Letra B. Tributo é toda obrigação compulsória de pagar em moeda ou título de crédito, inclusive as decorrentes de sanção de ato ilícito ou de utilização de rodovias e serviços públicos de transporte, instituída em ato normativo e arrecadada na rede bancária ou em escritórios próprios da administração pública. C. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador qualquer atividade do poder público em prol do sujeito passivo e que não constitua sanção de ato ilícito. E D, nós temos aqui ainda a contribuição de melhoria, que pode ser cobrada pelos estados, pelo Distrito Federal, para fazer face ao custo de obras de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel e beneficiado ou 1/10 do valor do imóvel após a obra. E ainda temos a letra D e última alternativa, que as taxas podem ser cobradas pelos municípios, Distrito Federal e estados e tem como fato gerador o exercício de poder de polícia ou a disponibilidade à coletividade em geral de serviços públicos, prestado pela administração direta ou indireta da União, estados ou municípios. Bom, nós temos aqui uma questão bastante ampla, né? É uma questão que ela traz questões referentes à taxa, a impostos, a contribuições de melhoria e ainda fala sobre tributo. Ou seja, o que nós temos aqui essa banca desse concurso do TRF exigindo como alternativa correta. Voltemos para a primeira alternativa, para que nós possamos então analisar uma a uma e sabermos qual é a alternativa correta. Diz aqui a primeira alternativa, a letra A, que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo, portanto, irrelevante para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do tributo do produto da arrecadação. Ou seja, nós temos aqui dizendo claramente que o que importa efetivamente é o fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificar qualquer denominação ou características. Nós temos que, veremos ao final de todas as alternativas, que de acordo com o Código Tributário Nacional, a alternativa A já é a alternativa correta, porque ela traduz exatamente o que diz o próprio Código Tributário Nacional. Mas vamos caminhando para as próximas alternativas que nós veremos que elas estão incorretas. Vamos para a segunda alternativa. A segunda alternativa, ela nos relata que tributo é toda obrigação compulsória de pagar em moeda ou título de crédito, inclusive as decorrentes de sanção de ato ilícito ou de utilização de rodovias e serviços públicos de transporte, instituída em ato normativo e arrecadada na rede bancária ou em escritórios próprios da administração pública. Bom, meus caros, para que nós entendamos e consigamos responder
essa alternativa, vai ficar bastante claro que ela desfoca do que o CTN nos diz. O artigo 3º do CTN, se cada um de vocês pegarem o próprio CTN e analisarem comigo, perceberão que o CTN diz assim: tributo é toda prestação compulsória, pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, que seja instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então percebam que o artigo 3º do CTN, ele já nos traz aqui uma caracterização do que seria tributo. Primeiro ponto, tributo é prestação pecuniária de caráter compulsório. Nós não temos voluntariedade. Até aqui, se nós alinharmos com o conceito, com o que é trazido nesta alternativa, nós não teríamos tanto impacto. Por quê? Porque diz que tributo é obrigação compulsória. Então ele vai seguindo em tese no que diz o artigo 3º do CTN, quando fala que é prestação pecuniária compulsória. Só que o CTN diz que é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Aqui, além de acrescentarem a moeda, eles alegam também que se exprimirá essa questão relativa ao tributo também em título de crédito. Ou seja, que eu poderia pagar um tributo através de um título de crédito. Imaginemos aqui um pagamento de tributo através de cheque, né? Um pagamento de tributo através de qualquer outro título de crédito que seja enumerado ou seja taxado aí, por exemplo, no direito empresarial ou na vertente do direito empresarial chamado direito cambiário. Caminhando ainda, diz ainda a alternativa que vai ser considerado tributo mesmo que nós estivermos diante de sanção de ato ilícito. Percebam, meus caros, que no contexto do artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele deixa claro, expresso, que tributo não constitui sanção de ato ilícito. Tributo não tem caráter indenizatório. Nós não pagamos tributo para indenizar um ato ilícito que eventualmente aconteceu. Mas caminhemos ainda, diz ainda a alternativa que não somente será cobrado em decorrência de sanção de ato ilícito, mas também por utilização de rodovias e serviços públicos de transporte. Percebam que se atrela o conceito de tributo com uma característica contraprestacional, que nada se fala no próprio conceito do artigo 3º. E, por fim, diz ainda que vai ser instituído em ato normativo e arrecadado na rede bancária ou administração pública. Fica muito claro no artigo 3º que o tributo, primeiro, ele tem que ser instituído em lei. E quando nós falamos lei, nós vamos ganhando o contexto que, via de regra, a constituição do tributo ou a instituição dele deve vir por meio de lei ordinária. Em algumas situações enumeradas na própria Constituição, nós teremos a excepcionalidade da via da lei complementar. E, por fim, o conceito diz que vai ser instituído mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E aqui diz ainda que o tributo, na alternativa, que vai ser arrecadado por meio da rede bancária ou por escritórios da própria administração pública, ou seja, confrontando o que diz o artigo 3º do CTN com a alternativa B, resta bastante claro que essa alternativa B ela está incorreta. Vamos para a alternativa C. O que a alternativa C diz? Agora ela nos traz o que é imposto. E fala que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador qualquer atividade do poder público em prol do sujeito passivo e que não constitua sanção de ato ilícito. Vamos reiterar que temos questões importantes aqui, ó. O imposto, portanto, é um tributo que tem como fato gerador, portanto, ele nascerá
quando houver qualquer atividade do poder público em prol do sujeito passivo e que não constitua sanção de ato ilícito. Bom, para nós respondermos isso, nós temos que migrar para o artigo 16 do Código Tributário Nacional. O artigo 16, ele fala claramente o que se considera como imposto. E ele diz que imposto é o tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica relativa ao contribuinte. Percebam que na alternativa de letra C, a própria banca ela quis demonstrar que imposto tem um caráter contraprestacional. Ela quis trazer que para que tenhamos o imposto, há necessidade, friso, voltemos para a letra C, há necessidade de desenvolvimento de qualquer atividade do poder público em prol do sujeito passivo. Portanto, diz a letra C que nós teríamos para ter um imposto, temos um caráter contraprestacional. E, de modo diverso, fica bastante claro ao analisarmos o artigo 16 do Código Tributário Nacional que imposto independe de qualquer caráter contraprestacional. Eu, eventualmente, contribuinte de imposto de renda, pago imposto de renda sem ter a necessidade de qualquer contraprestação estatal. Percebam que o próprio artigo 16 ele reitera e diz que imposto independe de qualquer atividade específica estatal relativa ao contribuinte. Portanto, reitero, essa alternativa de letra C, ela é considerada também como incorreta. Vamos agora para a próxima alternativa, e nós vamos agora para a alternativa de letra D. Vamos lá. A alternativa de letra D, ela vai nos falar sobre contribuição de melhoria. E o que ela fala sobre contribuição de melhoria? Contribuição de melhoria pode ser cobrada pelos estados, pelo Distrito Federal, para fazer face ao custo de obras de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total o acréscimo de valor de que decorrer ou que eventualmente resultar da obra, para cada imóvel beneficiado, ou 1/10 do valor do imóvel após a sua obra. Bom, o que é contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria ela está disposta no artigo 81 do Código Tributário Nacional. Nós temos que imaginar que essa espécie tributária ela existe para ser cobrada pelos entes tributantes quando nós tivermos uma obra pública e que essa obra pública ela gerar uma eventual valorização imobiliária. Então, em decorrência dessa obra pública e a sua consequente valorização imobiliária para os imóveis que eventualmente sejam impactados por essa obra pública, surge a possibilidade da instituição da espécie tributária da contribuição de melhoria. Mas o que diz o artigo 81 do Código Tributário Nacional? Nós veremos ao analisarmos o artigo 81 que ele vai trazer uma característica bastante distinta do que está dizendo a alternativa D. Considera-se, portanto, contribuição de melhoria de acordo com o artigo 81 do CTN o seguinte: contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal e ainda pelos municípios, no âmbito de suas correspondentes atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor da obra que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então vamos entender, olha que ponto importante. O artigo 81 nos diz que quem pode instituir contribuição de melhoria? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos os entes tributantes podem instituir a contribuição de melhoria dentro das suas respectivas atribuições.
Diz ainda que a contribuição de melhoria instituída, ela tem dois limites. Um limite total, que é a despesa da obra, o custo com a obra. E nós temos o limite individual, que é a valorização que cada imóvel eventualmente possuir em decorrência dessa obra pública que foi construída. Agora, voltemos novamente para a alternativa de letra D e nós veremos como ela está incorreta. Primeiro ponto, diz que contribuição de melhoria aqui só será instituída pelos estados e pelo Distrito Federal. Deixaram de fora os municípios e a União. Em seguida, consta que temos como limite total considerado a valorização da obra. E como limite individual, consta ainda para cada imóvel beneficiado 1/10 do valor do imóvel após a obra. Então percebam que aqui dentro da própria alternativa D, eles começam a trazer informações que desfocam do próprio artigo 81. Reitero, será considerada a contribuição de melhoria aquela instituída pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, cuja obra eventualmente ensejar um acréscimo ou uma valorização imobiliária para os imóveis que forem atingidos por essa eventual obra pública, e que, para tanto, nós temos dois limites, um total, e esse limite total liga-se ao valor da obra, a despesa da obra, o custo da obra, e o limite individual, a valorização de cada imóvel. Portanto, reitero, a alternativa D encontra-se incorreta. Vamos para a alternativa E agora. Alternativa E. A alternativa E, ela vem trazendo agora informação sobre as taxas. E o que diz a banca deste concurso sobre a alternativa E? As taxas podem ser cobradas pelos municípios, pelo Distrito Federal e pelos estados. Então vejam que aqui se lança a mão somente de 3 entes federativos, as taxas podendo ser cobradas somente pelos municípios, pelo Distrito Federal e também pelos estados. E tem como fato gerador o exercício de poder de polícia ou a disponibilidade à coletividade em geral de serviço público. Vejam, uma disponibilidade para a coletividade em geral de serviço público, prestado pela administração direta ou indireta da União, estados ou municípios. Bom, para que nós entendamos se essa alternativa E ela se encontra correta, nós teremos que analisar o CTN agora no artigo 77. O artigo 77, ele nos dirá o que são taxas. Diz o artigo 77 que as taxas podem ser cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições. Então vejam, já começa aqui a primeira divergência. O artigo 77 diz que as taxas poderão ser cobradas por qualquer ente tributante, seja União, estados, Distrito Federal e municípios. E a alternativa E claramente disse que só será cobrada pelos municípios, pelo Distrito Federal e pelos estados. Foi extirpada, retirada dessa alternativa a União. Mas continuamos, porque o artigo 77 diz que o fato gerador das taxas são o exercício regular do poder de polícia. Percebam que a alternativa E, ela fala sobre o exercício do poder de polícia. Só que continua o artigo 77 dizendo ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ou seja, voltemos para a alternativa E. A alternativa E, ela fala que o fato gerador
é o exercício do poder de polícia, trazendo aqui uma caracterização, uma vinculação até mesmo com o fato gerador constante no artigo 77. No entanto, ela vem dizendo, e eu reitero, ela fala que o fato gerador ainda será a disponibilidade de serviço público para a coletividade em geral. Voltemos para o artigo 77. Ele diz que haverá fato gerador da taxa quando nós tivermos a utilização efetiva, ou seja, estamos nos valendo efetivamente ou potencialmente de um serviço público que é específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Vamos pegar aqui um exemplo comum, vamos pegar a taxa de coleta de lixo. Quando nós temos uma taxa de coleta de lixo, nós temos um serviço público prestado, percebam que a taxa ela é contraprestacional, que é efetivamente prestado e está lá posto à disposição do contribuinte. Queira ele se valer desse serviço ou não, estará à sua disposição. Mas percebam que nós nos deparamos com um fato gerador específico voltado à taxa. Ou nós temos o poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público que ele é específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua efetiva disposição. Dessa maneira, fica muito claro também que a alternativa E, ela não se liga ao que diz o artigo 77 do Código Tributário Nacional. Portanto, trazendo o gabarito, como eu já havia mencionado, nós temos que a alternativa correta é a alternativa A, porque o artigo 4º do CTN diz que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo seu fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação, ou seja, o nome do tributo e as suas características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Ou seja, pouco importa o nome, pouco importa a característica da destinação do produto de arrecadação. O que efetivamente caracteriza um tributo é o seu fato gerador. Quem diz isso, novamente, é o artigo 4º. Desta maneira, a alternativa correta, a letra A. Então, nós temos a letra A como alternativa correta dessa questão que acabamos de analisar.